Bom dia e bom dia. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Bora para mais um dia que o Pai ele já fez. Um dia cheio da presença, cheio da graça. Como é bom começar o dia na presença de Deus, compartilhando da palavra. Como é bom estar com os irmãos amados. Gente, é uma alegria no corpo de Cristo, viu? Não sei como você acordou hoje, mas eu já determino as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E que todavia, se você precisar passar por alguma dificuldade, momento de tribulação, eu já determino, sabe, que você vai passar com paz, com alegria, porque a bênção do Senhor é sobre a sua vida, viu? Já toma posse de tudo aquilo que o Senhor ele liberou sobre a sua vida. Você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Gente, eu vou só ali desligar a máquina, porque senão daqui a pouco ela vai começar a se trifugar. E aí vocês vão ver o BO que vai dar. Pera aí. Pronto. Já voltei. Bom dia, Michele, bom dia, Cacau, bom dia, Robertinha, bom dia, Renata, povo que eu tanto amo. É muita gente que eu amo. Andreina, bom dia, Deus abençoe vocês. Vamos orar, vamos falar com o Pai? Pedir para que Ele libere sobre as nossas vidas aquilo que Ele separou nessa manhã, a porção para nós iniciarmos a nossa semana em nome de Jesus. Bom dia, Papai. Bom dia, Espírito Santo, bom dia, Senhor Jesus. Que privilégio, Pai, nós queremos começar essa live orando ao Senhor, falando contigo, te agradecendo porque é grande a sua bondade, é grande a sua misericórdia. Ela não tem fim, Papai. Mais um dia o Senhor nos deu oportunidade de desfrutar da tua palavra, de conhecer mais do Senhor, de saber quem o Senhor é, de aprender, Pai, com aquilo que o Senhor deixou registrado. Muito obrigado, Deus, por essa narrativa, por a palavra ser viva e tão eficaz nos dias de hoje. Papai, eu quero pedir perdão pelos nossos pecados, peço perdão, Deus, pelos nossos pensamentos, por aquilo que fizemos que ofendeu a tua santidade. Peço perdão por mim, pela vida dos meus irmãos, que nada, Deus, nada possa nos separar do seu amor, que nada venha nos separar do Senhor e que possamos nesta manhã, junto aos teus pés, desfrutar daquilo que o Senhor separou para nós. Pai, eu abençoo cada lar, cada família, cada vida que aqui está representada. Meu Deus, eu declaro a bênção do Senhor sobre essas casas, sobre essas vidas. Que o Senhor possa mesmo tocar em cada filho. Que o Senhor leva, Pai, esses filhos, seja criança, adolescente, jovem, adulto. Leva eles para a Tua presença, Pai. Meu Deus, eu oro por cada pai, por cada mãe, por cada avó, por cada avô, por cada tio. Pai amado, que ainda não conhece o Senhor. Meu Deus, toca, visita essas pessoas. Meu Deus, alcança esses corações em nome de Jesus. Resgata para Ti, Pai. Deus, eu quero pedir que o Senhor fique à vontade nesse lugar. Que o Senhor ministre, que o Senhor fale mesmo através de mim. Eu reconheço que eu nada sou e eu nada posso fazer. Mas que uma vez que eu dou lugar para o Senhor, uma vez que eu tenho um coração disponível, o Senhor vem e usa. Então usa, Pai, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Nos cobre com Teu sangue, nos livra de toda a investida do diabo, de todo o levante de Satanás contra as nossas vidas, em nome de Jesus. Esse é o meu pedido, Papai. Nos leva a um lugar profundo no Senhor. Amém e amém. Amém e amém. Vocês podem dizer um amém? Fala assim, amém, 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 amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos, gente, para Êxodo, capítulo 21. Bom dia, Marlene, Deus te abençoe. Êxodo 21. Se der tempo pra gente ler o 22. Gente, gracinha, hein? Nós já estamos na metade, já passamos, na verdade. Passamos da metade do livro. Para aqueles que nunca leram Êxodo, tá aí caminhando comigo, lendo Êxodo pela primeira vez. Glória a Jesus. Êxodo tem 40 capítulos.
E nós estamos hoje chegando no 21, já lemos metade do livro, né? Bom dia, Dani, bom dia, Carol. Carol, você está muito velha e sumida, tá? Velha e sumida. Ô, Carol, você não tá me ensinando inglês também, tá? Fala nada. Que bom que você tá aqui, viu, Carol? Você faz falta. A Cacau sempre pergunta assim, e a Carol? Cadê a Carol? Tem pessoas que começaram comigo desde 2022, né? Final de 2022, então aqui comigo até hoje. A Robertinha é uma delas, eu sei que a Sabrina sempre tá, a Renata. Carol também começou assim comigo. Que bom você tá aqui, viu? Êxodo 21. Nós vamos entrar aqui agora, eu vou só recapitular o que nós vimos no capítulo 20. No capítulo 20 nós falamos dos 10 mandamentos. Falamos no 19 sobre Deus ter pedido para aquele povo se consagrar, porque ele falaria no meio daquele povo lá no Monte Sinai. Quando eles chegam no Monte Sinai, acontece que Deus colocou um limite, falou, vocês não vão ultrapassar desse limite, e lá no Monte Sinai o Senhor começa a se manifestar. E Deus se manifesta com trovão, com relâmpago, e o povo fica um pouco temeroso, porque Deus manifesta dessa maneira. E na hora que ele se manifestou daquela maneira ali no Monte Sinai, ele fala as palavras para Moisés. E diz, Moisés, você vai escrever aqui os mandamentos, os estatutos que eu vou colocar para aquele povo. E eles devem seguir essa lei, é uma lei, eles precisam cumprir. E Deus estava mudando a cultura deles. Eles saíram do Egito, eles tinham uma cultura, eles tinham um modo de viver, eles tinham uma estrutura para lidar com diversas situações. E agora Deus está fazendo o seguinte, a primeira coisa que eu quero mudar em vocês é a cultura de adoração, a cultura de crença, a sua cultura de lidar com o seu próximo. Se lá no Egito vocês faziam isso e não eram penalizados, a partir de agora vai ter penalidade, está errado, é pecado, não vai fazer. E a primeira coisa que Deus muda, quando a gente pega os 4 primeiros mandamentos, ele vai mudar a forma do ser humano se relacionar com ele. Aquele povo tinha vários deuses e ele fala, vocês terão somente um Deus. Vocês não vai se dobrar, você não vai se prostrar diante de nenhum ídolo, não fará nenhuma imagem e aquela coisa toda. E ele vai falando. Então os 4 primeiros diz a respeito do relacionamento do homem para com Deus. E os outros 6 mandamentos, Deus falou assim, se trata do seu relacionamento com o seu próximo. E vai começar com o primeiro relacionamento que nós adquirimos na nossa vida, que é com o nosso pai e com a nossa mãe. Então nós temos que honrar o nosso pai e nossa mãe. E aí depois ele vai falar sobre o próximo. Não mata, não rouba, não levanta falso testemunho e por aí vai ladeira abaixo. Falamos dos 10 mandamentos no capítulo 20. Vou ler o versículo 22 em diante, porque nós paramos no 21. E aí nós vamos entrar em alguns regimentos, em alguns estatutos que Deus vai liberar sobre aquele povo, para que eles vivam de uma maneira que vai beneficiar tanto eles quanto o outro, e circunstâncias que poderiam acontecer, e Deus já estava certificando de como eles iriam proceder. Versículo 22 do capítulo 20. O Senhor disse a Moisés, diga ao povo de Israel, vocês viram com os próprios olhos o que eu lhes falei do céu. Lembre-se que não devem fazer ídolo de prata ou de ouro que tome o meu lugar. Construam para mim um altar de terra e nele ofereça holocaustos e oferta de paz, sacrifícios de ovelhas e de bois. Em todo lugar onde exaltar meu nome, construa um altar. Eu virei até vocês e o abençoarei. Se usarem pedras para construir o altar, que sejam apenas pedras inteiras em sua forma natural. Não alterem a forma das pedras com alguma ferramenta, pois isso tornaria o altar impróprio para uso sagrado. E não usem degraus para chegarem diante do meu altar, para que a sua nudez não seja exposta. Vamos lá. O que essa palavra está querendo dizer e aplicar no tempo de hoje? Ele está dizendo, assim que ele terminou de falar os 10 mandamentos, ele está falando assim, todo lugar que vocês chegarem, vocês vão construir para mim um altar.
e nesse altar o meu nome vai ser glorificado. Deus estava querendo separar um lugar onde o nome dele seria glorificado, onde eles adorariam ao Senhor. E toda vez que a palavra vai falar de altar, altar remete à entrega. E ele está falando, vocês vão me entregar ovelhas, bois, vai ter sacrifício nesse lugar. Ofertas de paz, oferta para expiação de pecado, e assim vai. E quando a gente pega essa palavra e aplica no dia de hoje, hoje nós não caminhamos mais debaixo da lei. Nós olhamos para ela e aprendemos o que é certo e o que é errado. Porém, nós estamos numa era debaixo da graça. A graça, alguns acham que a graça é maré mansa. Não, a graça sobe um pouquinho o nível. Porque uma vez que agora nós temos uma força capacitadora dentro de nós, nós conseguimos resistir muito mais o pecado. Antes eles não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles. E a lei, ela atingia um certo ponto. Só que quando a gente vai para Jesus, a lei, a graça eleva um pouco as exigências. A palavra nos diz que aquele que olhasse ou se deitasse com uma mulher, esse tinha cometido adultério. E Jesus, ele vem falando assim, aquele que olha para uma mulher ou para alguém, né, e deseja em seu coração, esse cometeu adultério. Bom dia, Lala, sua linda. Deus te abençoa. Então, a graça, ela sobe um pouquinho o nível. A lei vai falar como não ferir o seu próximo. Como não colocar o seu próximo em prejuízo. E quando a gente chega para a graça fala assim, se entregue pelo seu próximo. Não é só não ferir, não é só não denegrir, não é só deixar no prejuízo. Agora você vai acrescentar no seu próximo. Então a lei, ela tinha um nível, um padrão, e a graça sobe esse padrão. E quando ele vai falar assim, aqui vocês vão estabelecer um altar para mim em todos os lugares que você chegar. E quando a gente vai para a graça exige que o nosso coração seja um altar. Um altar de sacrifício, um altar de adoração, um altar de entrega. Altar remete à entrega, a sacrifício. Hoje nós não levamos ovelha para ser sacrificado. Nós não derramamos sangue de nenhum animal mais para ser sacrificado. Mas hoje o nosso coração é um altar, é um lugar de sacrifício, onde nós entregamos verdadeira adoração, onde nós entregamos aquilo que às vezes gostamos muito ou estamos apegados. Hoje o nosso coração é um lugar onde nós verificamos e temos que fazer o nome de Deus glorificado em todo instante. Sabe, o nosso coração tem que ter entrega constante para o Senhor. Seja entrega de paz, entrega para perdão de pecado, entrega oferta, sei lá. Tempo, você vai sondar o seu coração e falar, Deus, o meu coração hoje é um altar que o Senhor estabeleceu. Me ensina a sacrificar aquilo que te agrada. Porque a palavra também vai nos dizer que Deus, ele se agrada muito mais da obediência do que do sacrifício. Então, uma vez que tem essa palavra, você precisa sondar o seu coração, mas não deixe de entregar o seu coração como altar ao Senhor. Entrega seu tempo, entrega seus desejos, os seus prazeres, entrega os seus hobbies, talvez que você gosta de passar horas nele, mas não passa horas na presença de Deus. Entrega talvez tempo com pessoas que você preza tanto. Não estou falando que não seja importante o tempo com as pessoas, mas às vezes você gasta muito mais tempo com as pessoas do que conhecendo quem Deus é. Sabe? Então, sonda seu coração hoje e veja o que você pode entregar. Talvez você pode entregar tempo servindo outras pessoas. Talvez você consiga servir num orfanato. Talvez você consiga pegar uma criança e levar para um final de semana na sua casa. Talvez você consiga levar um bolo, sei lá, um almoço para um vizinho seu que está doente. Gente, tudo isso é entrega. Tudo isso é oferta. Porque hoje qual que é a maior preciosidade que o ser humano tem? Conta isso para mim. O que vocês acham que é a maior preciosidade que o ser humano tem? Conta para mim o que vocês têm como precioso hoje. Eu quero ver as respostas. Porque o Senhor, ele vai te pedir aquilo que é precioso para você. Aquele povo tinha riquezas de ovelhas, de boi, de farinhas, de azeite. E o Senhor estava pedindo isso para eles. Carol, é justamente isso. Hoje, uma das coisas mais preciosas que nós temos é o nosso tempo.
Kelly, vocês acertaram na mosca. A coisa mais preciosa que nós temos é tempo. Então oferta o seu tempo ao Senhor. Entrega no altar dele. Embora você está falando assim, eu queria assistir Netflix, eu queria assistir novela, eu queria passar um tempo aqui fazendo o que eu quero fazer as minhas coisas, as minhas vontades. Hoje o que mais nós temos de precioso é o nosso tempo, e o tempo é um meio de ofertar ao Senhor. É o sacrifício, quando você fala assim, Deus, eu vou tirar 2 horas do meu dia, eu vou fazer um bolo e eu vou entregar para alguém. Deus, eu vou tirar 2 horas do meu dia e eu vou visitar o asilo, eu vou visitar o hospital, eu vou visitar a prisão, eu vou visitar um orfanato, eu vou fazer algo, Deus, doando meu tempo. Eu acho muito lindo, igual eu trabalho hoje com missão na igreja, né? Então o meu trabalho é servir pessoas. Eu faço isso com muita facilidade. É a minha vida, gente. E eu não posso cobrar de você o que eu faço, porque é o meu chamado. Eu vivo de forma integral para o Senhor. Então as pessoas não têm hora para me ligar, elas não têm hora para pedir leite, elas não têm hora para pedir uma cesta básica, e eu vou servindo com o meu tempo. Só que me dói o coração quando as pessoas elas querem só entregar o dinheiro dela e ir embora. Eu fico feliz, porque com dinheiro eu faço muita coisa. É com dinheiro que eu compro leite, é com dinheiro que eu compro fralda, é com dinheiro que eu compro remédio, é com dinheiro que eu coloco gasolina e vou levar alguém para o hospital. Nós precisamos do recurso financeiro. Porém, me dói o coração quando aquela pessoa ela não tem a oportunidade de servir com seu tempo. Porque isso é oferta ao Senhor. Isso é você entregar ao Senhor o seu sacrifício, que é o seu tempo. Imagina uma pessoa que trabalha 8 horas por dia. Ela chega em casa e ela quer dormir. A gente passa... o dia tem 24 horas. Você passa 8 trabalhando. Às vezes 7, 8 dormindo. Tem tempo de translado até o seu trabalho. 2 horas. A pessoa chega em casa, ela quer comer, ela quer malhar, ela quer fazer um pouquinho que ainda sobra. Me dói. Mas às vezes tira o sábado, tira o domingo, serve alguém. Entrega seu tempo ao Senhor. E mesmo que você não consiga sair para fora, passa tempo com Deus. Vai para o seu quarto, vai para o secreto e constrói o seu relacionamento com o Senhor. Gente, isso aqui dá uma ministração de mais de horas, falando sobre entrega, sobre sacrifício, sobre elevar um altar ao Senhor. O que hoje você tem de melhor? Entrega para o Pai. Se é uma costura, costura para alguém. E todavia, se você falar comigo assim, Raira, eu não tenho tempo, o meu tempo é corrido demais, estabelece uma meta. Ajuda alguém, uma pessoa, a atravessar a rua. Ou estabelece abraçar alguém. Tira um tempo, abraçar alguém não dá mais que 5 minutos. Não dá mais que 5 minutos você abraça alguém. Você vai abraçar uma pessoa e falar assim, o Senhor, Ele te ama. Deus, Ele te ama. Sabe, eu tô falando isso porque tem muitos que vão vir com milhares de desculpas. Raira, eu não consigo visitar o vizinho, eu não consigo ir na casa do meu parente, eu não consigo isso. Olha, 5 minutos, você consegue ajudar alguém a atravessar a rua, você consegue ajudar alguém a carregar uma sacola. Com 5 minutos você dá um abraço e fala com a pessoa assim, Jesus, Ele te ama. Um abraço bom mesmo, daqueles bons. Sabe aquele abraço bom? Dá 40 segundos, gente. E eu adoro dar um abraço de 40 segundos. Ainda mais para quem não consegue abraçar. Aí que eu abraço mesmo. A pessoa dá aquele abraço e quer sair correndo. Eu abraço e seguro. Sabe? Deus te ama. Sabe aquele abraço que até treme o braço assim, ó? Dá um abraço em alguém. Você está entregando uma oferta no altar do Senhor. Amém? O tempo é questão de priorização. Eu decido o que eu vou fazer com as 24 horas. Justamente isso. Você vai decidir. Você vai decidir. Vamos lá. Então o Senhor, Ele quer esse altar e Ele quer entrega. O versículo 25, Ele vai falar uma coisa que é linda. Deus vai falar assim, vocês vão construir o altar com pedras naturais. Não altere a forma das pedras. Por que Deus está escrevendo dessa forma?
Porque Deus viu que no Egito eles construíam tijolos, e tijolos têm o mesmo padrão, eles colocavam uma forma, sabe? E os tijolos nasciam todos iguais. As pirâmides, elas eram construídas num formato, e tinha que ser naquele formato, daquele jeitinho, não tinha alteração. E quando Jesus vai falar assim: vocês vão construir para mim um altar com pedras naturais, não lapidem, para que não se torne impróprio para uso o altar. O que Deus está dizendo aqui é que eu não quero padrão, eu não quero forma, eu não quero nada igual. Você não é igual ao seu irmão, você não tem que ser igual ao seu pastor, ao seu líder, à sua pastora, ao seu líder de célula. Você não tem que ser igual à sua mãe, seu pai, seu irmão, o seu amigo. Você é você. O Senhor está dizendo o seguinte: o meu altar será construído com formas naturais. Não vai existir um padrão para construir o meu altar. E o Senhor, Ele fala isso para nós hoje, gente. Talvez você está perguntando assim: Raira, eu não sei ofertar ao Senhor de uma maneira que Ele vai se agradar. Deus, eu não sei, Raira, como que eu vou fazer para ofertar o meu tempo ao Senhor. Eu vou olhar o que fulano está fazendo e vou fazer igual. Não, é natural. Você vai sondar o seu coração. Você é cheio de habilidades, você tem dons. Você vai ofertar ao Senhor o que você tem de melhor, tá? O que você tem de melhor. Não é qualquer coisa, mas é o que você carrega dentro do seu coração de melhor. Não existe molde. Não tem certo, não tem errado. O Senhor quer o mais natural possível. Então sonda seu coração, vê o que você sabe fazer de bom e vai. Eu sei sorrir para as pessoas, eu sei dar um abraço, eu sei sentar aí e bater papo. Eu não sou boa com jogo, então eu não vou saber julgar. Mas talvez você é bom com o jogo. Sinta, joga alguma coisa com alguém, coloca um tabuleiro de dama e vai jogar com alguém e ministra sobre a vida dela nesse tempo. Ou se você não tiver nada para ministrar, escute. As pessoas estão assim necessitadas de serem ouvidas, tá? Nossa palavra abençoada para mim. Estou nessa transição de achar o meu chamado nos caminhos do Senhor. Amém, Dani. Ô Dani, essa é uma das maiores incógnitas de muito cristão. A Viviane Martinella, ela pregou isso na sexta-feira, na Escola do Clamor, e ela falou assim: as pessoas estão tão preocupadas em encontrar o seu chamado, e aí elas começam a fazer tantas coisas querendo descobrir o que elas têm que fazer em Deus. Mas o Senhor, Ele é muito simples. O seu chamado, você vai descobrir no movimento. Você vai ver que seu coração queima por criança na hora que você está cuidando de uma criança. Você vai ver seu coração queimar na hora que você cuida de um idoso, vai numa prisão, ou leva um leite para alguém, ou conta a palavra para uma pessoa. Sabe? É assim, gente. Não é você tem que fazer um tanto de coisa. Não. É no simples. O Senhor se agrada do simples, sabe? Não queira se envolver demais com tudo, entrar numa vida muito agitada. Não, faz o simples com o Senhor. Começa, eu vou dar essa dica para todos que estão me assistindo. Você que anseia descobrir o seu chamado, você vai primeiro ansiar ter tempo com o Senhor. Porque se você não tiver tempo com Ele, não tem como. Eu escutei uma palavra linda esse final de semana, né? Que o Thelma, ele falou o seguinte: nós, eu e vocês, somos ministros do Senhor. Seja lá onde formos chamados para estar. Seja na escola bíblica, seja servindo a ceia, seja visitando os órfãos, as viúvas, sendo ministrando a palavra, sendo tocando. Qualquer coisa que você for fazer para o Senhor, você se torna um ministro naquele momento. E nós vamos entender aquela palavra, que toda vez que a palavra diz, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. É como um óleo que desce sobre a cabeça e escorre sobre a barba e toca as vestes. E ele falou que nós, como ministros, somos essas pessoas que possuem a barba,
Se a sua barba estiver suja, se a sua barba estiver contaminada, aquilo que você libera sobre o outro será contaminado. Então, o nosso papel é certificar, é garantir que a nossa barba vai estar limpa. Se eu estiver em pecado, se eu estiver cometendo um adultério, se eu estiver cometendo uma fornicação, ou se eu tiver uma vida de mentira, qualquer coisa desse tipo, gente, e estiver ministrando sobre a vida de vocês, vai escorrer. Vai escorrer na vida de vocês e será contaminado. Agora, se eu levo uma vida de santificação, de consagração na palavra, jejuando, orando, eu tenho autoridade naquilo que eu ministro, e quando o óleo escorrer sobre a minha barba, vai alcançar as suas vestes de maneira santa, de maneira pura, e aí você vai permanecer, e aí você vai ter ânimo para estar na palavra, você vai ter ânimo para orar. Por quê? Porque você está sendo ministrado por alguém que tem a barba limpa. Então, antes de descobrir o seu propósito, antes de descobrir seu chamado, você precisa certificar da sua barba estar limpa, tá? A sua barba precisa estar limpa. Então, vai pro secreto, busca no Senhor e começa a fazer o simples, abraçando, servindo, levando um copo de água, levando um bolo, levando um almoço, abraçando aquele morador de rua que está deitado no chão, sabe? É sobre isso, gente. A simplicidade, ela carrega um poder tão grande. Eu não vou falar com vocês que a minha vida com o Senhor, ela é perfeita, ela é cheia de altos e baixos, mas eu já disse que a constância com Deus é uma linha onde você vê subida, descida, subida, descida, subida, descida, e não uma grande subida e uma grande descida. Essa é a constância, a simplicidade, sabe? Pega na sua cama, abre a Bíblia e vai ler. Não precisa ter um ambiente lindo, miraculoso, com 50 mil post-it, com caneta, com diário, com tudo muito bem elaborado. É lindo a gente ver uma foto assim, mas a palavra, ela já é linda. Ela não precisa de decoração. Se você pegar a palavra, sentar num cantinho tranquilo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Isso é maravilhoso, tá? Então vamos continuar. O Senhor falou que o altar dele não seria com pedras lapidadas, mas seria com pedras normais, naturais, para que não corrompesse o uso do altar, para que ele não se tornasse impróprio. Então não queira ser o molde de ninguém. Não olhe para a internet, não vai para o Instagram e queira ser aquela pessoa que está lá no Instagram, porque você não vai ser. Se você fizer isso, está usando de maneira imprópria o altar do Senhor. Versículo 1 do capítulo 21 de Êxodo. Abre lá comigo. Ficamos romantizando demais algo que é simples, uma verdade, Valéria. A palavra de Deus é que nos faz prosseguir e nos sustenta, verdade. Fazendo aquilo que as pessoas não fazem mais. Somos servos em excelência. Amém, amém, amém. Miqueias 6:8 diz que Ele quer de nós. Amém, minha irmã. Amém. Bora lá. Estes são os decretos que vocês apresentará a Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele não poderá servir mais de 6 anos. Liberte no 7º ano e ele nada lhe deverá pela liberdade. Se ele era solteiro quando se tornou escravo, partirá solteiro. Mas se é casado antes de se tornar escravo, a esposa deverá ser liberta com ele. Agora ele vai entrar em vários estatutos, diretrizes, conselhos, como eu vou dizer, as maneiras como eles deveriam se comportar. E agora ele está falando sobre o escravo. Aqui é a lei sobre o escravo, né? O justo tratamento sobre o escravo. São leis, tá? Leis a respeito do escravo. Aí você fala, quer dizer que o Senhor, ele aprova a escravidão? Será que Deus, ele estava escrevendo isso porque ele gostava que as pessoas fossem escravizadas? Não é isso, gente. E vou deixar claro que aqui não se trata de uma escravidão racial. Não é aquela escravidão que a gente viu passando nos filmes, nas novelas, pessoas sendo achibatadas, sendo maltratadas, e por questão racial. Não se trata aqui de uma questão racial. Aqui, quando fala escravo,
trata-se muito mais de um servo, de alguém que talvez entrou em uma dívida, não tinha como pagar aquela dívida e começou a servir aquela pessoa como forma de retribuir o que ela devia. Ou uma pessoa que passou por uma situação difícil, vendeu tudo que tinha, não tinha onde morar mais, e aí agora ela se tornou servo de alguém. Lembra que o povo hebreu, ele foi para o Egito porque José estava governando no Egito? Um dos irmãos, filho de Jacó? Pois é, eles não entraram naquela terra escravo, mas eles se tornaram escravos quando o faraó, aquele faraó que tinha subido no trono, não conhecia a história de José e começa a escravizar o povo. Ou seja, esse povo não é nosso, esse povo não pertence a nós. Vamos usar eles para trabalhar para nós. Então não tinha a ver com questão racial. Era um povo que ficou vulnerável em uma terra e se tornou escravo de quem estava no poder. Aqui se trata muito mais de questão social do que racial, tá? Então, quando Deus vai falar isso, não é que Deus está aprovando a escravidão, mas uma vez que eles conheciam e uma vez que ele sabia que existia, ele está falando assim, vamos então para os direitos, para que isso aconteça da melhor maneira. Quando a gente olha para a palavra, a gente vê a Sara dando servas para se deitar com Abraão, e a gente fala assim, uai, será que Deus então aprova a poligamia? Né? Não é aprovado por Deus. Esse não era o contexto natural, não foi dessa forma que Deus criou. Mas uma vez que eles se envolveram nessa bagunça, Deus vai começar a estabelecer leis acerca de como deve proceder com a mulher. É tanto que vai ter uma lei aqui que vai dizer assim, se o homem encontrar uma outra mulher, a primeira mulher deverá ter o mesmo direito de vestir, de comer e acesso ao seu marido. Então ele vai estabelecer algumas leis, mas não quer dizer que Deus está aprovando, tá bom? Não foi Deus que criou esse sistema, ele está entrando num ponto permissivo. Uma vez que aconteceu, vamos estabelecer leis para que se operem da melhor maneira. Nós lemos no capítulo 20 que deve-se guardar o sábado, que Deus estava estabelecendo um dia de descanso. E isso vai refletir agora na lei do escravo. Ele está dizendo, o escravo trabalhará por 6 anos, mas no 7º ano ele será liberto. Ele vai ficar livre, vai embora, a dívida dele está paga. Ou seja, não existe uma escravidão, uma servidão eternamente. E aí ele diz, se ele chegou solteiro, ele vai embora solteiro. Se ele chegou casado, ele vai embora com a esposa dele. Se o seu senhor, versículo 4, lhe deu uma mulher em casamento, enquanto ele era escravo, e se o casal teve filhos e filhas, somente o homem será liberto no 7º ano. A mulher e os filhos continuarão a pertencer a seu senhor. Ele está dizendo o seguinte, olha, existe uma relação aqui entre o escravo e o seu senhor. É tanto que o seu senhor até deu uma mulher para esse escravo. E aí quando esse escravo foi embora, uma vez que a mulher que foi dada era do seu senhor, ele pode ser liberto, porém a sua mulher não vai ser liberta. E aí o escravo, contudo, poderá declarar, eu amo o meu senhor, a minha esposa e os meus filhos, não desejo ser liberto. Nesse caso, o seu senhor apresentará aos juízes. Em seguida, o levará até a porta ou até o batente da porta e furará a orelha dele com um furador. Depois disso, o escravo servirá o seu senhor para o resto da vida. Você que gosta de grifar sua Bíblia, grife esse versículo. Versículo 5, 6, o 5 e o 6. Ele está dizendo o seguinte, todavia, na hora de chegar no ponto da libertação, se o escravo, ele ama o seu senhor, tá vendo que aqui teve uma relação de amigos? Não é que o seu senhor explorava, batia, foi alguém que não teve condição de seguir a sua vida e se tornou servo de alguém, porque se ele não tornasse servo, talvez ele não conseguiria mais viver. Então o que ele fez? Esse escravo, ele ama o seu senhor. E se ele fala assim, meu senhor, eu não quero abandonar minha família. Aí o seu senhor falaria assim, olha, então vamos perante os juízes e eles vão ver.
né, que você está querendo agora me servir pro resto da vida. Ele teria que ir lá no lugar e furar a orelha. E isso significava que o escravo era um escravo livre, todavia ele queria continuar servindo ao seu senhor. E isso, gente, já vai trazer, eu pedi para vocês grifarem porque essa palavra é linda. Eu sou apaixonada com essa palavra, porque assim somos nós com o nosso Pai. Quando em Romanos diz que com sua boca, se em seu coração você crer, e com sua boca você confessar que Jesus é Senhor, você será salvo. Uma vez que nós declaramos que Jesus ele é Senhor da nossa vida, nós estamos entrando nesse lugar de sermos escravos de Cristo. Mas nós não vamos pegar a imagem que temos de escravo racial. Porque o escravo racial era aquele que apanhava, era aquele que não tinha relacionamento com seu senhor, era aquele que foi mesmo escravizado e vivia uma dor. Nós vamos colocar nesse contexto. Aquele que não tinha condição de pagar, o Senhor foi lá e comprou aquele escravo e agora ele serve o seu escravo. E quando a palavra fala que nós somos escravos, nós somos os escravos de orelhas furadas. Porque ninguém está me obrigando a aceitar ele como Senhor. Ninguém. Eu sei que ele pagou um alto preço pela minha vida. Ele derramou o seu sangue para comprar muitas vidas. Mas nós que decidimos se vamos querer ser escravo dele ou não. E não é um escravo, é um escravo servo. É um escravo que é amigo. Existe um Senhor que se preocupa em se você tem família ou não, se você está comendo ou não, o que você vai vestir, onde você vai morar. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. E eu declaro que hoje eu sou uma escrava, uma serva de orelha furada, porque Ele disse, você é livre para ir embora. E eu falei, não, eu amo meu Senhor, eu quero permanecer. Então Ele falou, então fura suas orelhas. Não no sentido literal, viu gente? Estou com a orelha furada, mas não é por isso não. Mas é no espiritual. Eu sou uma escrava de orelha furada. Eu tinha a opção de ir embora. E eu escolhi ficar com meu Senhor. É sobre isso, sabe? Aqui a palavra, ela já estava mostrando e remetendo a Cristo. Eu vou comprar um povo. E eles serão meus servos. Se ele quiser ficar e me servir para o resto da vida, ele deve furar a sua orelha. Nós somos escravos de orelha furada. Quando um homem vender a filha como escrava, ela não será liberta como os homens. Se ela não agradar o seu senhor, ela permitirá que alguém lhe pague o resgate, mas não poderá vendê-lo a estrangeiro, pois rompeu o contrato com ela. Mas se o senhor da escrava entregar como mulher ao seu filho e não tratar mais como escravo... Versículo 9. Mas se o senhor da escrava entregar como mulher ao filho dele, não a tratará mais como escrava, mas sim como filha. Vamos lá. Se uma pessoa foi vendida, uma mulher, ela foi vendida como escrava, ela deveria, a escrava, a mulher escrava, quando eles falam dessa forma, é uma mulher que agora, ela é como se fosse casada com aquele rapaz, com aquele homem que tinha condição. Então aquela mulher agora servia aquele homem, era casada com ele e cuidava dele. Se o cara não gostou dela e falou assim, eu não quero ficar com essa escrava, ele não pode vendê-la para um estrangeiro. Ele vai ter que retornar com ela para casa ou vender para alguém do povo dele. Todavia, se um cara que era senhor, o rico, ele quer entregar a escrava dele para o filho dele, ela não será mais escrava, ela se tornará filha, direito. Se um homem que se casou com uma escrava tomar para si outra pessoa, não deverá descuidar dos direitos da primeira mulher, com respeito à alimentação, vestuário, intimidade sexual. E se ele não cumprir alguma dessas obrigações, ela poderá ser livre sem pagar coisa alguma. Tá vendo que aqui são vivência, é o meio que eles estão conduzindo a vida, e Deus está certificando que eles não vão maltratar de ninguém, que eles não vão exceder os limites de direito pessoal, tá? E eu achei muito legal, e isso aqui eu nunca tinha visto, eu nunca tinha olhado para isso dessa forma, porém agora meus olhos parecem que foram abertos nessa passagem. Se o senhor da escrava a entregar como mulher
ao seu filho. Não tratará mais como escrava, mas sim como filha. Agora vamos olhar para o nosso Pai por tudo que Jesus ele fez. Nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Porém, nós temos um Deus, Pai. E Ele está entregando ao seu Filho, né, Jesus, uma noiva, que é escrava. Essa noiva é escrava. E uma vez que Ele está entregando a noiva para o noivo, ela não é mais escrava. Ela é filha. Pronto. Filhos de Cristo. Olha que lindo, né? Ele está dizendo isso, mas isso já também vai se cumprir em nós. Ele está falando isso aqui naquele contexto, mas essa palavra se cumpre em nós, porque nós somos escravos. E agora temos Jesus como noivo. Somos noivas escrava. Mas uma vez que casamos com o Filho do Senhor, nos tornamos filho. É lindo, né? Eu fiquei assim, uau, isso me veio agora, gente. Primeira vez que eu olho para a palavra dessa forma, tá? Então aqui achei lindo. Revelação nova. Revelação. Linda. Somos filhos. Uma vez que casamos com o filho do dono, né? Versículo 12. Quem agredir ou matar a outra pessoa será executado. Quem agredir ou matar outra pessoa será executado. Mas se for apenas um acidente permitido por Deus, definirei um lugar de refúgio para onde o responsável pela morte possa fugir. O que acontece? Se a pessoa matar alguém, a lei era que ele deveria ser morto também. Porém, se ele matou, um homicídio doloso, ele não tinha intenção de matar, por exemplo, atropelou uma pessoa, essa pessoa se refugiaria em um canto, protegida, para que a família daquela pessoa não matasse ele. Então Deus está falando assim, tem que fazer isso, porque conhecendo o coração do ser humano, mesmo que ele foi inocente ao matar, as pessoas vão querer matar ele. Mas aquele que mata, ele vai ser executado. Gente, vamos lá. Então, Raira, tá na palavra, é bíblico matar aquela pessoa que mata? Hoje nós obedecemos regimentos, estatutos, leis, tem várias diretrizes que é de cada país. Cada país vai ter as suas diretrizes. Mas nós vemos que muita coisa que tem como regência em cada país obedece muito a palavra, sabe? Olha para a palavra e cumpre. Por exemplo, no Brasil não tem pena de morte. A pessoa que mata alguém hoje, ela vai presa, ela vai cumprir lá uma pena máxima, 30 anos na prisão, mas a gente não chega no caso de execução, tá? Não tem pena de morte no Brasil. Mas nos Estados Unidos tem pena de morte. E lá nos Estados Unidos, se você matar uma pessoa, você vai morrer também. Então, isso aqui vai ficar a cada país e nós obedecemos hoje o regimento do nosso país, porque Deus estabeleceu autoridades em cada país e essas autoridades foram determinando como seria a regra do jogo, tá? Uma coisa importante que eu ia falar, eu não concordo com pena de morte. Aqui Deus está colocando juízo, né? Deus está executando juízo. Eu falei sobre isso porque um dos mandamentos é não matar. E aí fica parecendo contraditório. A lei é não matar, mas aí Deus está falando que aquele que matar vai ter que matar ele também. Vai ter que executar ele. Como é que fica isso? Eu expliquei isso na última live. Que não deve matar, porém Deus vai operar o seu juízo em forma de morte. Ele vai matar nações, porque ele já tinha chegado num limite de pecado. Eles já tinham ultrapassado aquele limite que poderia. Exemplo, Sodoma e Gomorra. Uma cidade que era corrompida, que era pervertida, toda entregue ao pecado. E Deus vai acabar com essa cidade em fogo. Deus vai executar juízo em forma de morte. Tá? Por isso que a palavra está registrada. Versículo 14.
Se, contudo, alguém matar outra pessoa intencionalmente, o assassino será preso e executado, mesmo que tenha buscado refúgio em meu altar. Mesmo que se ele arrepender, ele vai ser morto. Quem agredir seu pai e a sua mãe será executado. Eu achei isso aqui sensacional, porque mostra Deus falando assim, seu pai e a sua mãe, você deve honrar. Não se toca na sua mãe, não se toca no seu pai. Quem tocar no pai e na mãe vai ser executado. Deus está falando aqui, isso aqui tem que ser cumprido. Não ache que você vai mandar no seu pai, na sua mãe, que vai fazer o que você quer. Quem sequestrar alguém será executado. Quer a vítima seja encontrada em seu poder, quer ele tenha vendido como escrava. Quem ofender a honra de seu pai ou de sua mãe será executado. Não é só se você agredir seu pai ou sua mãe. Se você ofender a honra da sua mãe e do seu pai. Quantos de nós será que já teria sido morto, né, por ter ofendido a honra do pai ou da mãe? Se dois homens brigarem e um deles acertar o outro com uma pedra ou com um punho e o outro morrer, mas ficar de cama, o agressor não será castigado. Se posteriormente o que foi ferido conseguir voltar a andar fora de casa, mesmo que precise de muletas, o agressor indenizará a vítima pelo salário que ela perder e se responsabilizará por sua total recuperação. Está estabelecendo aqui alguns princípios. Se você feriu alguém, se você causou dano a alguém, você vai ter que restituir esse dano que foi causado. Se o senhor escapar seu escravo ou sua escrava com uma vara, espancar. Se o seu senhor espancar seu escravo ou sua escrava com uma vara e com resultado o escravo morrer, o senhor será castigado. Mas se o escravo se recuperar em 1 ou 2 dias, o senhor não receberá castigo algum, pois o escravo é a sua propriedade. Está dizendo, se você matar o seu escravo, você vai ser punido, porém não vai ser morto. Por quê? De alguma forma ele está diferenciando que aquele escravo era propriedade dele. Se 2 homens brigarem e um deles atingir por acidente uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, sem que haja outros danos, o homem que atingiu a mulher pagará indenização que o marido dela exigir e os juízes aprovarem. Então o marido vai exigir quanto que vai ser pago e os juízes vão aprovar e ela vai ser indenizada. Alguns vão ficar na dúvida se esse neném nasceu prematuro, se esse neném foi abortado, eles ficam bem na dúvida. Mas eu creio que a criança está com vida, porém teve um nascimento forçado. Mas, se houver outro dano, o castigo deverá corresponder à gravidade do dano causado. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Exemplo, feriu o olho, vai ter seu olho ferido. Cortou a mão, vai ter sua mão cortada. E assim sucessivamente. Se a criança chegar a morrer diante dessa briga que estava acontecendo, a morte vai vir sobre aquele que matou. Se o senhor ferir o seu escravo ou sua escrava no olho e cegar, libertará o escravo como compensação pelo olho. Se quebrar o dente do seu escravo ou da sua escrava, libertará o escravo como compensação pelo dente. Se um boi, só um instante. Se um boi matar a chifrada, um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e não será permitido comer da sua carne. Nesse caso, porém, o dono do boi não será responsabilizado, mas sob o controle. Se o boi matar alguém, será apedrejado e o dono também será executado. Os parentes do morto, no entanto, poderão aceitar uma indenização pela vida perdida. O dono do boi poderá resgatar sua própria vida ao pagar o que foi exigido. Essa é uma lei do animal. Eles estão falando o seguinte, lá no Egito, se um boi matasse alguém, esse boi não era morto. Por quê? Porque boi era para eles um animal santo. Então não se matava o animal.
Agora Deus está mudando a cultura e falando assim: eu amo os animais, porém, eles não são mais importantes que o ser humano. Deus está colocando uma classificação muito maior para o ser humano do que para o animal. Embora hoje muitas pessoas elas tratam isso de uma maneira muito diferente. Tem gente que trata animal como se fosse humano, e não é. O animal, embora a gente tenha vários animais domésticos, né? Que é fofinho, que é uma gracinha, e tudo bem você cuidar, zelar por ele, mas um animal, ele nunca será comparado a um ser humano. A vida humana, ela tem muito mais valor para Deus do que um animal, tá? Não estou dizendo que Deus não gosta de animal, só estou dizendo que em patamar de comparação, o ser humano está bem mais acima que um animal. Então, se você é daquelas pessoas que fala: eu prefiro ter cachorro do que ter filho, eu prefiro conversar aqui com o meu cachorrinho do que viver com esse povo, tá errado, tá? Então você precisa rever os seus conceitos. O cachorro, ele não é mais importante que o ser humano, por mais amor que você empregue nele. Ele está dizendo o seguinte: se o boi de alguém matar alguém, esse boi vai ser executado e a carne não vai ser comida. Todavia, não vai ter nenhum dano, o seu senhor não vai ter culpa nisso. Agora, se alguém já falou com o seu senhor e falou assim: olha, o seu boi é bravo, o seu cachorro é bravo, e aí mesmo assim o dono não fez nada, deixou o boi solto, e o boi chifrou alguém e matou, aí vai morrer tanto o boi quanto o dono, porque está mostrando negligência em não guardar, em não manter preso aquele boi. Mesmo caso a gente coloca para cachorro, gente. Sabe pitbull? Tem pitbull que mata. Então, se o dono sabe que o cachorro é bravo e ele não mantém o seu cachorro preso, ele vai ter que sofrer o dano se aquele cachorro matar alguém, ou se aquele cachorro ferir alguém. Eu acho que hoje vai preso, né? Se o seu cachorro é bravo e você não cuida e não guarda ele da forma correta, é preso. Versículo 31, já vamos terminar, tá bom? A mesma lei se aplica ao boi que chifrar uma criança, né, um menino ou uma menina, mas se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do boi pagará 30 moedas de prata para o senhor do escravo e o boi será apedrejado. Se alguém cavar ou destampar um poço e o boi ou o jumento cair dentro dele, o proprietário do poço indenizará totalmente o dono do animal, mas poderá ficar com o animal morto. Se o boi de alguém ferir o boi do vizinho e o animal ferido morrer, os dois donos venderão o animal vivo e dividirão o dinheiro entre si em partes iguais. Também dividirão entre si o animal morto. Mas se o boi costumava chifrar e o dono não manteve o animal sob controle, o dono entregará um boi vivo como indenização pelo boi morto e poderá ficar com o animal morto. Vamos lá. Eles estão dizendo o seguinte, que se você fere alguém, se você rouba de alguém, né? Se você tira aquilo que aquela pessoa tem, mancha um bem, tira um bem, você vai ter que restituir. E essa lei ainda permanece no nosso meio. É lógico que não aplicamos da mesma maneira, não é da mesma forma, mas nós não podemos causar prejuízo a ninguém. Aqui a lei está dizendo, eu estou colocando diretrizes, leis, para que vocês saibam se portar diante das situações. Porém, agora, em cada país vai ter as suas leis, vai ter os seus direitos e deveres. Ela olha muito para a lei de Cristo, sabe? Ela vai se espelhar muito na palavra. Mas hoje nós temos leis a serem obedecidas. Deus está dizendo, eu vou mudar a cultura de vocês. A partir de hoje, eu serei o Deus de vocês, que vai conduzi-lo até mesmo na maneira de se portar, tá bom? É sobre isso, gente. Nós estamos finalizando o nosso devocional. Bom dia, Arley. Bom dia, Sabrina. Deus abençoe a vida de vocês. Amo muito a vida de vocês, viu? Nós estamos finalizando o nosso devocional. Falamos hoje sobre Deus ter estabelecido algumas leis agora nesse tempo que o seu povo está vivendo no deserto. Eles saíram do Egito com muita cultura, com muito costumes, e agora Deus está falando assim, a cultura que eu quero exigir de vocês é uma cultura diferente. Então permaneçam nisso. Que o Senhor ele tenha liberdade de continuar ministrando sobre a vida de vocês, viu?
Façam suas anotações, tire tempo para você ler e reler o texto. Coloque aquilo que o Senhor colocou forte no coração de vocês. Igual hoje, eu achei sensacional. Deus tem me dado essa revelação diferente do versículo 7. Então leia novamente, deixe Deus ministrar sobre a sua vida. Tem alguém que está me assistindo pela primeira vez e não aceitou Jesus ainda, não fez essa oração, entregando a sua vida para Jesus e gostaria de fazer nessa manhã? Se você quer fazer isso, você vai escrever assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Se você se desviou do caminho e hoje quer voltar, você vai escrever assim: Senhor Jesus, eu quero voltar e eu vou orar por você. Hoje nós falamos sobre o escravo, né? O escravo que ama o seu senhor e fura a orelha, dizendo: para sempre te servirei. Nós somos escravos de orelha furada. Amém? Se você é um escravo de orelha furada, você vai escrever: eu sou salvo. Escreve aí: eu sou salvo. E se você quer reconciliar com Jesus, voltar para os caminhos dele, ou aceitá-lo pela primeira vez, você vai escrever: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Ou: Senhor Jesus, eu quero voltar. Amém? Eu sou salva. Eu sou salva. Forever. Forever. Eu e a minha casa somos salvos. Que isso, hein, Sabrina? Você não é egoísta. É todo mundo, né? Amém, amém. Glória a Deus, eu sou salva. Ei, Rose, Deus te abençoa. Luana, o Senhor te recebe de volta, viu? Vou orar pela sua vida, filha. Glória a Jesus, tá? Por esse passo de fé. Permanece firme com Ele. Luana, vou anotar seu nome e vou orar pela sua vida. Coloca a mão no seu coração, nós vamos encerrar esse devocional. Feliz por vocês estarem aqui comigo, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Ei, Ângela, Deus te abençoa. Feche seus olhos e fala assim: Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra, que ela possa germinar em meu coração. Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por esta oportunidade, por o Senhor ter ministrado tantas coisas no nosso coração. O que mais ficou forte no meu coração é que nós hoje amamos o Senhor e escolhemos ser escravos de orelhas furadas. Meu Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu sacrifício, obrigado pelo resgate que o Senhor fez. O Senhor nos comprou com teu sangue e hoje nós somos livres em ti. Obrigado por isso, Deus. Eu quero apresentar a vida da Luana diante do Senhor. Hoje ela escolheu voltar para os teus caminhos, Pai. Guarda mesmo os caminhos da Luana, não permita que ela se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Muda o nível, Pai, de amizades dela. Muda o ciclo, né, Pai, de amizade. Não deixa ela se sentar em roda com ímpios, escarnecedores, zombadores. Mas antes rega ela, meu Deus, com amigos que caminham na tua palavra. Pessoas que são amigos do Senhor, Pai. Que ela possa mesmo permanecer firme diante de ti e nunca mais se afaste desse caminho. Eu oro por cada casa, por cada vida aqui representada. Que o Senhor tenha liberdade de continuar ministrando sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Esse é o meu pedido, Pai. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Que Ele prospere vocês em tudo que vocês forem fazer. E que haja um espírito excelente sobre a sua vida. Espírito excelente é aquele que tudo que você pega para fazer, tudo que você coloca a mão para fazer, dá certo. É com excelência. Tem destaque, tá? É isso. Ótimo dia a todos, Raira. Amanhã não vou participar do devocional. Tenho um compromisso cedinho. Saúde. Beijos. Que Deus ele continue guardando sua saúde, viu, Marlene? Quer dar oi, amiga? Pode. Cacau quer comentar, gente. Milagre, não é milagre?
Bom dia, bom dia. Eu queria fazer só um comentário. O que faz a diferenciação do povo de Deus com o povo do mundo é o caráter. Se a gente for pegar no Velho Testamento, quando Deus ele tira esse povo do Egito, o que Deus ele começa a trabalhar? Dá novos estatutos, né? A questão do boi. Antigamente não poderia matar porque era no Egito, era algo sagrado. Mas agora se podia matar. Mas Deus ele vai trabalhando a questão do quê? Do caráter, porque o nosso caráter revela o Deus a qual nós servimos. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos Jesus o quê? No Sermão do Monte, dando várias instruções de como o povo deveria se comportar. O nosso caráter revela o Deus que nós servimos. Então que nós possamos sondar o nosso coração, sondar e buscar ver se de fato a nossa conduta, os nossos pensamentos, a forma que nós temos nos comportado tem revelado para o mundo o Deus que nós servimos. É isso. Amém. Um beijo. Amém. Glória a Jesus, né? E aí, o seu caráter revela o Deus que você serve? Pronto, já tem uma frase aí, eu vou até anotar. É tão bom, né, receber das outras pessoas. O seu caráter revela o Deus que você serve. Forte. Glória a Jesus, né? É isso. Então todo mundo já vai dormir com essa palavra aí na cabeça. Passa o dia meditando nisso. O seu caráter revela o Deus que você serve. É sobre isso, gente. Bora viver, bora romper e que seja um dia lindo, tá bom? Eu amo vocês. Um beijo, um queijo e até amanhã, se Deus quiser, no mesmo horário. Beijo, fui!